Meus amigos, vamos acompanhar aí. Esse vídeo está sensacional. O Demetrio aí soltou a metralhadora aí, espalhou, acabando aí com a narrativa da esquerda que vem tentando defender os bandidos. E o desgoverno Lula sumiu. O Lula sumiu. O Lula deve estar escondido em algum bunker aí, lá no Planalto, porque sumiu, está com medo aí, não aparece para falar nada. E a militância aí está perdida, desesperada. O Demetrio aí soltou a bomba aí em todo mundo. Vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. Eu convido você aqui, ó, deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos acompanhar esse vídeo aí, tá sensacional. Identificação que mostra, né, que dezenas das pessoas que foram mortas no confronto com a polícia na operação não eram do Rio de Janeiro, de o Rio de Janeiro acabar sendo essa escola ali, o Comando Vermelho do crime. Exato, Marcelo. Esses números, eles ilustram muitos pontos que têm sido discutidos esses dias, né? Entre eles esse. O crime organizado brasileiro definitivamente não conhece fronteiras estaduais. O Comando Vermelho pode ter sua origem no Rio, mas ele está alastrado pelo país inteiro, inclusive na fronteira ali com Peru e Colômbia. Ou seja, ele é, na verdade, até internacional, mas dentro do nosso país atua em muitas unidades da federação e não será uma surpresa se ele acabar se expandindo para todas elas. Isso sublinha um ponto que tem sempre voltado à discussão, que é claro que é preciso, algum tipo de coordenação federal dessa história. Tanto para partilha de dados, para você saber imediatamente os mandados expedidos pelos diferentes estados, para você poder coordenar as forças de segurança dos diferentes estados em ações conjuntas e, é claro, também para que o próprio governo federal possa fornecer ajuda, quando necessária, de pessoal, de equipamentos para operações serem mais bem-sucedidas e mais seguras. Então isso é uma necessidade e esse número mostra isso. Olha quantos desses mortos que já foram identificados, esses 109, vieram de outros estados. É o Brasil inteiro junto nas operações e no funcionamento do crime organizado. Esse é um dado revelado aí. O outro dado, 78 tinham em suas fichas criminais crimes graves. Estamos falando de homicídio, estamos falando de tráfico de drogas, de organização criminosa. E daí surge outra pergunta também. Não é porque eles tinham ficha que eles podem ser executados, longe disso. E tem que ser averiguado se a morte foi em confronto ou não. Mas outra coisa que mostra é o seguinte: como é que essas pessoas estavam soltas? Que não é que eles tinham cometido crimes e passado e batido pelo sistema ou nunca foram pegos, não. Já tinham sido e, no entanto, estavam novamente soltos, atuando e enfrentando as polícias. Isso nos mostra como a gente tem um problema real na nossa justiça, em que a pessoa pode ser apreendida, presa, como tem que acontecer, não tinham sido mortos, estavam vivos, foram presos, mas já estavam em liberdade de novo. Algo perverso ocorre na justiça brasileira, na execução penal ou em algo ligado à audiência de custódia e que façam que tornem livres pessoas que não deveriam de forma alguma estar livres. Bom, eu já volto aqui porque essa mega operação no Rio de Janeiro fez com que o governo federal acelerasse, né, um projeto chamado Lei Antifacção. Esse projeto endurece as penas para quem pertence a essas facções. Lá com o Demetrio, justamente sobre o papel do outro lado da rua. A gente tem cobrado muito, né, de governos estaduais, de Palácio do Planalto, mas a gente sabe que as leis são feitas ali no Congresso. E aí, Demetrio? Aí que o governo age tarde e age limitadamente. Precisou chegar à véspera do ano eleitoral para Lula enviar um projeto que é correto, que é esse projeto de lei antifacção. Mas o problema não é a existência de uma lei. Mais uma lei não vai resolver o problema, mesmo que ajude, mesmo que a lei seja correta. Porque nada impediria o governo de já ter começado a agir de uma maneira ativa e radical no combate às facções. É mentira dizer que a segurança é uma prerrogativa dos estados. Não é verdade. A segurança ostensiva, a polícia militar, a investigação da polícia civil de crimes locais,
crimes estaduais, é prerrogativa dos estados, mas a Constituição estabelece que a segurança pública é um direito de todos e um dever do Estado, um dever de todos os níveis de governo, do governo federal aos governos municipais, cada um com seus instrumentos. O governo federal já poderia e deveria ter organizado um diretório unificado de combate às facções, reunindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os 3 comandos militares, por causa das fronteiras, do espaço aéreo, dos portos, a Procuradoria, o Ministério Público. Isso permitiria afogar o funcionamento das facções, afogar o seu financiamento e organizar, planejar ações estratégicas para combater as facções em comum acordo com os governadores dos estados. Como o governo federal não fez nada disso e acordou às vésperas do ano eleitoral e, na verdade, mandou o seu PL 3 dias depois da mega operação no Rio, e por causa da mega operação no Rio, pelo governo federal continuar envolto na lenda, aliás, repetida outro dia por Guilherme Boulos, de que o problema da criminalidade é o problema da injustiça social. Como o governo continua envolto nessa lenda, ele abre espaço para mega operações desastrosas como essa do Rio, onde, na verdade, o que se faz é uma matança. Nós não sabemos em que condições esses mortos foram mortos, esse é o ponto principal, se houve de fato confronto ou se houve um massacre na mata. Abre espaço para esse tipo de operação que não tem continuidade. A polícia vai embora da Penha, do Alemão, e se reconstitui o controle territorial do Comando Vermelho nessas áreas. Esse é o ponto. A direita diz, mira na cabecinha. E ela só pode dizer isso e encontrar apoio popular porque a esquerda diz que não há um problema específico com o crime organizado. O que há é injustiça social. Flávio, eu queria te ouvir sobre esse time, né? A gente sabe que quando acontece um fato grave, sempre tem ali um movimento. Isso é um marco na história da segurança pública do Brasil e a gente vai vendo esses movimentos. Então, assim, é sempre assim? E a efetividade? Vai se mudar alguma coisa ou a gente vê uma cortina de fumaça, seja governo estadual, federal, legislativo, e as coisas acabam não tendo uma solução efetiva? É que eu acho que a gente precisa ter interpretações variadas em relação ao que a gente considera crise da segurança pública ou preocupação com violência. Alguns episódios são, sim, resultado de uma cultura de violência, de desigualdades sociais, de falta de acesso a serviços, oportunidades, propósitos. O crime organizado, o enfrentamento ao crime organizado com a escala, a capilaridade, a sofisticação, a travessia de divisas, né, entre estados e de fronteiras, é outro tipo de enfrentamento. E aí nós vemos algumas diferenças de abordagem, seja nesse momento, e eu concordo que o debate ele acaba se intensificando a partir de movimentos ou episódios extremos. Nós vimos isso, por exemplo, com a adultização e estamos vendo agora a partir dessa operação que deixou mais de 100 de mortos e 100 de presos, e a gente acabou de falar da questão dos mandados. Agora, há questões que estão sendo debatidas que são, sim, importantes. O banco de dados de faccionados, a identificação dos mortos dessa operação do Rio de Janeiro, ela está demorando tanto justamente porque não há um cadastramento, um banco de identificação nacional. Isso também favorece essa migração de criminosos, inclusive de chefes dos grupos armados, pelos estados brasileiros, porque virtualmente essa semana o próprio ministro da Justiça mencionou isso. Um mesmo indivíduo pode ter
carteiras de identidade a partir de falsificação de documentos, de certidão de nascimento, em mais de um, ou eventualmente até em todos os estados, as unidades da federação. Eu estou trazendo essa informação, digamos, singela, até bem básica, para dar a medida do emaranhado, da confusão, dessa estrutura, né, que até aqui não amadureceu, não avançou no chamado Sistema Único de Segurança Pública, e que precisa avançar porque o enfrentamento ele ainda é muito compartimentado. De fato, está demorou. Já devia ter tido. Governos outros, federais, tampouco se imbuíram da responsabilidade, de chamar a responsabilidade no enfrentamento ao crime organizado. Agora, a escala que ele ganhou, inclusive internacional, obriga o Brasil, executivo federal, executivos estaduais e, sobretudo, legislativo e judiciário, a debaterem mais seriamente para avançarmos nessa situação que para a sociedade está de fato insustentável. Que a direita estava um pouco sem agenda, estava ali olhando para a agenda do tarifaço, tentando buscar uma saída no debate público e conseguiu agora com essa da segurança pública. Só a gente olhar, os governadores juntos ali, unidos nesse consórcio, é um primeiro exemplo de como eles de fato se alinharam. E estão ali abraçando essa agenda como uma tábua de salvação ali para tentar virar novamente o jogo, ou pelo menos equilibrar, né? Porque se o início do ano foi um ano totalmente de vento a favor para a direita, o segundo semestre até agora era totalmente de vento parado para as embarcações da direita. O vento estava soprando a favor do governo do presidente Lula. Agora primeiro veio aquela frase errada e infeliz do presidente Lula de que traficantes são vítimas dos usuários. Depois vem essa operação e aí sabemos que a esquerda, até teve uma entrevista do presidente do PT, Edinho Silva, no Globo, reconhecendo isso, que a direita tem dificuldade de enfrentar esse tema da segurança. A direita fica muito à vontade em defender o enfrentamento, o combate e as mortes como um efeito colateral de algo necessário. Discordo, mas é o discurso da direita. Mas eles se encontram agora uma forma de tentar virar o jogo. Mas aí vem o discurso do narcoterrorismo, né? Vamos equiparar organizações criminosas com narcoterrorismo. Acho até o Demétrio deve entrar daqui a pouco, acho que ele pode ajudar muita gente nessa questão, porque o terrorista é aquele que tem uma visão ideológica de tentar a tomada do poder. O narcotráfico está querendo ganhar dinheiro, não está querendo derrubar o governo Lula, nem derrubar o governo Cláudio Castro. Essa é uma discussão. Aí vem o PT, vem o Palácio Planalto, né? Olha, narcoterrorismo é tentar permitir criar uma brecha para uma intervenção estrangeira. Aí ressuscita o debate Estados Unidos contra o Brasil. Será que isso é bom agora, nesse momento que o governo brasileiro está negociando com Donald Trump? Enfim, acaba você jogando tudo numa bacia política, algo que eu entendo, como o Guedin falou, tem exploração política normal, faz parte do jogo, mas quando a gente observa um tema tão delicado, né, é de se esperar que eles deixassem de lado essa questão em nome da população. Mas, infelizmente, Andréia, a gente não observa isso novamente. E só dando um toque na questão do Congresso, né? Mais uma vez, não é fenômeno novo, né? É antigo. O Congresso só anda quando tem algo pressionando que vem de fora para dentro em muitas pautas. PEC da segurança estava lá desde abril, só agora que eles decidiram acelerar, já podia ter. Devedor contumaz, que o Guedin vai falar daqui a pouco, idem, está lá parado um tempão e por conta das pressões está caminhando. Andréia. Falando em Guedinho, que está aqui na minha frente, eu vou jogar o blog dele aqui no telão,
porque é o seguinte, a Câmara aprovou a urgência de uma proposta, essa que Meus amigos, o Brasil está aí jogado às traças, sem uma liderança, sem a liderança da nossa nação. E a liderança que tem, ela não está preocupada em proteger a população, está preocupada em outras coisas, é, tudo em menos proteger a população. Quer implantar aí o comunismo no Brasil, quer sexualizar as crianças, quer proteger bandido, quer liberar aborto, quer liberar as drogas, tudo que não presta. Eles brigam, eles lutam, tá aí a militância totalmente em defesa dos traficantes, em defesa de pessoas que matam, violentam, sequestram, rouba um celular, mata pessoas sem necessidade alguma. Por um simples ato, eles vão lá e fazem o que querem. São donos aí de um grande território do Brasil que vem destruindo. Hoje, essas duas facções criminosas são uma das maiores destruidoras de família, porque o que eles fazem com a distribuição de drogas e muitas outras coisas é, é destruir as famílias brasileiras, parte das famílias brasileiras. E a nação está aí, sofrendo as consequências. E o pior de tudo é ver essa militância aqui tentando passar o pano. É muito triste de ver essa militância tentando passar pano, tentando aí fazer vistas grossas e tentando ainda criticar quando alguém faz uma ação forte de tentar proteger a população, tentar recuperar o ambiente que eles tomaram conta. São ali comunidades, e aprender, ó, além de eliminar mais de 100 criminosos, prender mais de 100 criminosos, foram pegos aí centenas de armas pesadíssimas, e também eles pegaram celulares, pegaram as outras coisas para a investigação ela se ser mais ampliada ainda. Então foi um sucesso, infelizmente não foi 100% sucesso, que infelizmente 4 heróis aí perderam suas vidas, deixaram suas famílias aí enlutadas, o Brasil enlutado, e o Brasil está prestando aí solidariedade a essas famílias. A nação brasileira, grande parte, a esmagadora maioria da população brasileira apoiou essa operação, essa mega operação que eliminou somente bandidos, pessoas que oprimem a população, que tomam conta de um território que não é, dizem quem briga aí pela soberania, mas na verdade eles não estão nem aí para a soberania brasileira, porque infelizmente quase 30 milhões de irmãos nossos não têm acesso à soberania, não têm a liberdade de ir e vir, de fazer ali as leis, não têm acesso a órgãos públicos, UPA, não tem acesso a postos de saúde e muitas outras coisas não tem, infelizmente, saneamento básico. Essas populações estão lá jogado às traças. E o desgoverno Lula, e o Lula não veio a público trazer um esclarecimento, trazer uma palavra, não se solidarizou com os policiais assassinados. Infelizmente, estamos aí jogado às traças, como eu disse. Galera, se você está assistindo esse vídeo até esse momento, deixe aqui o seu like, ó, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe aqui seu comentário de repúdio a essa militância, de repúdio a esse desgoverno Lula, e tamo junto, até o próximo vídeo.